Olá, meus queridos, estamos aqui para examinarmos o conteúdo do capítulo 3 de Vivência Cristã. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, nos dê a direção do Espírito Santo, esteja falando conosco, esteja nos orientando, meu Pai querido, nos dando respostas e nos abençoando nesta aquisição de mais conhecimento, para a glória e louvor do Teu santo nome. Ensina-nos a guardar aquilo que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Gente, no capítulo 3 fala sobre as obras da carne. Dentro dessas obras da carne, nós vemos ali a prostituição, do grego porneia. Então, refere-se às relações ou relacionamentos sexuais ilícitos ou imorais. O que era pecado na época de Adão e Eva continua sendo pecado, ainda que os homens mudem o nome, mas sempre será pecado. E nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Também vemos ali a lascívia. O que é a lascívia? Do original, libertinagem, sensualidade, ações indecentes, ansiedade pelo prazer carnal. Idolatria, não há muito o que comentar. Nós temos um único Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, e desde os primeiros mandamentos, aliás, o primeiro, Deus disse que não deveríamos ter outros deuses a não ser o Senhor. Por quê? Porque só o Senhor é Deus. Feitiçaria, as práticas de feitiçaria eram comuns na época do apóstolo Paulo. Tais práticas eram muito semelhantes ao que observamos no mundo de hoje, onde o que se busca é atingir a vida de outros de alguma maneira ou até mesmo benefícios próprios. Configura-se como pecado por diversas razões. Primeiro, porque se busca um poder que é contrário a Deus, já que as forças que operam na feitiçaria são demoníacas e enganosas. Segundo, porque é óbvio que se busca o mal de outros, não estou agindo bem e corretamente. Terceiro, ainda que esteja buscando coisas boas, benefícios, estou ofendendo ao Deus que me criou e que é o mantenedor da vida ao confiar nas trevas e não no poder de Deus. Inimizades é uma disposição totalmente contrária ao amor, uma vez que busca prejudicar o próximo, procurando destruí-lo. Então, nós não podemos, irmãos, estar produzindo inimizades. É um assunto que a gente tem falado bastante dentro deste módulo, a necessidade de termos amigos, a necessidade de termos boas amizades que não venham nos influenciar no abandono a Cristo, a necessidade de nós termos uma boa convivência com a comunidade, com as pessoas de uma forma geral. Então não devemos produzir contendas, que é uma outra situação, ciúmes, inveja, iras, e aqui eu quero falar um pouco sobre essa questão da ira. O apóstolo Paulo diz assim em Efésios 4, 26, 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A palavra diz que eu posso ficar irado,
eu posso ficar indignado, mas não devo pecar, não devo desobedecer a Deus. Em uma outra tradução, diz assim, Paulo, na verdade, está interpretando o Salmo 4, verso 4, perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Então eu tenho que tomar cuidado, meus irmãos, para que a minha ira não produza em mim atitudes de pecado, que eu venha me precipitar, que eu venha fazer alguma bobagem. Então Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Nós temos que conservar a nossa comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja. Em 1 João diz assim, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Meus queridos, eu não estou dizendo que a gente não vai se decepcionar, eu não estou dizendo que a gente não vai se aborrecer, talvez até nós muitas vezes decepcionamos muitas pessoas, aborrecemos muitas pessoas, quantas vezes nós falhamos, erramos, mas o assunto aqui está na ira, no ódio, quando a ira ela vira ódio, ela vira rancor, quando a ira faz com que eu deseje mal para as pessoas, aí está o problema. Quando, no momento de ira, eu tomo uma atitude precipitada e desagrado a Deus. Lembram de Moisés? No momento de ira, Deus falou para ele, você vai lá e fala com a rocha, e vai sair água da rocha. Moisés foi lá e bateu com o cajado na rocha. E Deus não o teve por inocente. Por que Moisés fez isso? Tinha um monte de gente perturbando ele, né? Nós temos que cuidar com isso, com aqueles que estão, muitas vezes, perturbando o ambiente, perturbando uma situação, um convívio, um grupo. Nós temos que tomar cuidado para, em cima do erro de uma pessoa, não cometer outro. Então, tinha um monte de gente lá perturbando Moisés, vamos usar o termo bem claro, infernizando. Porque não tem água, porque precisamos beber, porque, olha, a criança vai morrer de sede, Moisés nos tirou do Egito, Deus nos tirou do Egito, para a gente morrer aqui, nesse deserto, papapá. Eles não oraram, eles murmuraram, existe muita diferença. Eles reclamaram, eles criticaram, eles foram deixando Moisés cada vez mais nervoso. Chegou uma hora, Moisés pegou o cajado e foi lá bater na rocha, desobedecendo a Deus. Então, a ira, ela se torna pecado quando nós desobedecemos a Deus. Quando nós deixamos o rancor, o ódio, tomar conta do nosso coração. Vejam bem, irmãos, a ira muitas vezes é uma indignação. Porque nós não podemos concordar com quem está errado. É óbvio. Eu não vou ficar brabo com quem está errado. Eu não vou ficar brabo porque alguém foi prejudicado, alguém foi ferido, alguém foi machucado, alguém foi roubado. Mas é lógico que eu vou ficar bravo. Como que não? Não posso ser conivente e dizer que está tudo bem. Então, muitas vezes a ira, ela é uma indignação. Veja, Jesus, por 2 vezes, ele entra no templo e expulsa ali os cambiadores. Ele derruba as mesas deles. Porque ali o propósito não era a oração. O povo não estava conseguindo orar, buscar. O povo não estava conseguindo ali servir a Deus. Então, o Senhor entra ali no assunto da oração, da comunhão com Deus.
Isso é em primeiro lugar. Primeiro lugar. Então Jesus, ele fica irado com aquelas pessoas ali, e uma ira, digamos, justa. Mas ele não desejou que nenhuma delas fosse para o inferno. Ele não desejou o mal para aquelas pessoas. Com certeza não. Porque a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é que todas as pessoas sejam salvas. Mas que, infelizmente, muitas pessoas não vão servir a Deus, não vão aceitar Jesus e não serão salvas. A Bíblia revela isso também. Então, meus queridos, Deus está trabalhando conosco todo dia. Todo dia Ele está nos chamando à comunhão, todo dia Ele está nos chamando à oração. Então, dizer, querido, que a gente não fique irado, indignado com as coisas maus que acontecem, os males que acontecem, né? As coisas ruins. Dizer que a gente vai aceitar com facilidade porque alguém foi ferido e machucado, é lógico que não. É claro que não. Mas nós não podemos, irmãos, em cima dessas atitudes, tomar outras que desagradem a Deus. Então o limite entre a ira e o ódio. A Bíblia diz assim: quando estiverem irados, não pequem. É uma tradução da Bíblia, o mais importante é o amor. Quando estiverem irados, não pequem, alimentando o seu próprio rancor. Não deixe que o sol se ponha com vocês ainda irados. Resolvam isso logo, porque quando vocês estão irados, oferecem um fortíssimo ponto de apoio ao diabo. Meus queridos, essa questão do hebraico de ficar indignado é usado também para expressar a ira de Deus, né? Para com o povo quando este pecava. Está lá em Deuteronômio 1:37, 9:20, 9:8. Deus fica indignado quando iramos, quando pecamos, melhor dizendo. Ele fica irado, mas nunca desejou o mal para nós. Nunca desejou o inferno para alguém, a não ser para o diabo e os seus demônios. Que a Bíblia diz que o inferno foi feito para eles, mas muitos querem acompanhar o inimigo e acabam indo para lá. Rejeitam a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. A expressão "não se ponha o sol sobre a vossa ira" trata-se de uma afirmativa de Pitágoras, que era conhecida pelo mundo antigo, tendo sido utilizada pelo apóstolo Paulo como própria para a ética cristã. Isto significa que devemos abafar a nossa ira ao pôr do sol para não pecarmos. Ou seja, resolva isso de uma vez. Tira isso de uma vez do teu coração. Não deixe para o dia seguinte. Também nos fala sobre a questão do ódio, né? Do ódio. No hebraico, significa odiado. Moisés usa essa expressão para deixar bem claro que a aversão ou o ódio a uma pessoa não é motivo válido para deserdar da condição de primogênito tito com ela. Isso está em Deuteronômio 21:15. Então, o ódio, irmãos, ele tem que ser retirado. Ele não pode permanecer. Então, muitas vezes a pessoa fica irada e ela vai comendo aquilo ali, ela vai digerindo aquilo ali, ela vai se alimentando daquele ódio,
no outro dia está pior, no terceiro dia está pior, e vai ficando que nem Caim, né? Chega uma hora, faz uma grande bobagem. Que não seja assim conosco. Vamos ficar indignados com as coisas erradas, mas não vamos deixar o ódio entrar em nosso coração. Algumas características do ódio. Não quer ser amigo, cria uma inimizade. A pessoa simplesmente ela se fecha, não quero mais saber do fulano, e etc. Mesmo que a pessoa se conserte, mesmo que ela mude, mesmo que ela peça perdão, mas existe essa indiferença, esse desprezo. Não deseja ter nenhum contato ou relacionamento. Às vezes se opõe à pessoa. Será que tem isso em nosso meio? Podemos dizer que isso forma facções, dissensões, partidos, às vezes dentro do corpo de Cristo. Quantas pessoas elas começam a levar isso adiante, e é engraçado porque quando você... É engraçado e triste, né? Porque quando você vê alguém que não gosta do fulano X e acha alguém que não gosta daquele fulano também, parece que é um triunfo, né? Ah, você não gosta dele também? Eu também não gosto. Vamos procurar mais alguém que não gosta dele e assim por diante. Vai se formando partidos, vai se formando facções, vai se formando dissensões. Então, irmãos, a ira, ela pode virar o ódio. E esse ódio faz com que haja todo esse desprezo. E tem gente, irmãos, puxa, que guarda ódio no coração há tanto tempo, né? Tanto tempo. Que tal a gente limpar o coração? Quando você tiver com um problema com alguém, corra consertar isso. Corra, irmão. Não deixa isso passar para o dia seguinte, para o outro dia. Talvez no mesmo dia, de repente, não tenha como resolver. Mas não deixa isso se prolongar. Vai lá, conversa. Talvez não tenha como conviver tão próximo novamente, mas não deixe que esta ira se torne um ódio, um rancor, um ressentimento na tua vida. Também a questão da inveja, bebedices, orgias e coisas semelhantes a esta. Já o fruto do Espírito nos fala sobre o amor ágape, a alegria. O Espírito Santo quer nos dar alegria. Também sobre a paz. Olha, Deus sempre está promovendo a paz, queridos. É impressionante. Deus sempre está promovendo a paz. E quando a gente deixa essas obras da carne agir, nós acabamos promovendo a guerra. Justamente o contrário daquilo que Deus deseja para nós. A longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Nós temos um exemplo até na Bíblia de mansidão de Moisés. Mas Moisés nunca abriu mão dos princípios de Deus. Esse é um exemplo de mansidão, porque, irmãos, para aguentar aquele povo ali, olha, mas tinha que ser o campeão da mansidão. Tinha que ser muito manso, porque se Moisés fosse responder à altura dos murmuradores, dos rebeldes, sobraria quase ninguém. Aliás, Deus até planejou em formar outro povo, mas Moisés intercedeu e Deus então deixou aquele povo ali permanecendo no deserto e a sua geração acabou assumindo a terra de Canaã. Mas para ter uma ideia como Moisés era manso. Por que eu estou falando de Moisés? Porque mansidão não significa frouxidão. Mansidão não significa você deixar as pessoas fazer o que elas querem. Mansidão não significa você deixar de disciplinar, deixar de chamar a atenção, deixar de corrigir. Isso não é mansidão, isso é frouxidão. Não é mansidão, é uma pessoa frouxa, é uma pessoa mole demais,
deixa tudo acontecer, que nem foi com Arão, né? Arão era assim. Mas Moisés, ele sempre preservou os princípios de Deus, e quando precisava colocar o povo em ordem, ele assim o fazia. Então, meus queridos, nós temos aí as obras da carne, o fruto do Espírito, e uma das coisas é o domínio próprio, o controle da língua. Aqui, ó, novamente, ó o bocão aqui, ó. Tem gente que é assim o dia inteiro. Fala. Não mede palavras, não sabe a hora de ficar quieto, né? Não sabe a hora de se calar, e sempre está aí se metendo em confusão. Então, ali na apostila nos fala sobre o autocontrole. Controle da língua, ó. Controle da mente. Cuidado com aquilo que pensamos, porque Deus conhece os nossos pensamentos. Controle dos nossos hábitos cotidianos. Também na sequência nos fala sobre a excelência moral, a piedade, o conhecimento, a perseverança. E a perseverança ali nos diz também sobre as provações, que as provações, elas revelam o nosso caráter. Então eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a questão de provação, para nós encerrarmos aqui esta aula. Não podemos confundir, irmãos, provação com consequência de pecado. Muitas vezes a gente quer justificar os nossos erros dizendo que Deus está nos provando. Deus nunca nos mandou para o pecado, irmão. Para com essa conversa fiada. Nós vemos Davi pecando. Deus nunca teve o propósito na vida de Davi que ele cometesse o homicídio, que ele cometesse o adultério e depois falasse assim: ah, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe por que estou passando isso. Deus sabe por que está passando isso. Nunca teve na vontade de Deus. Então nós não podemos confundir provação quando Deus está provando a nossa fé, a nossa obediência, a nossa fidelidade, com consequências de desobediência, consequências de pecado. Voltando aqui para Moisés, vocês sabem que o plano de Deus para Moisés era que Moisés entrasse em Canaã. Esse era o propósito de Deus. Ah, mas Deus muda os seus planos? Querido, o problema não é Deus, o problema é eu e você. Nós mudamos. Um dia está servindo a Deus, outro dia não está. Um dia está trabalhando na outra igreja, outro dia está de cara feia. Um dia está buscando ao Senhor, outro dia está ali cheio de mimimi. Então, o problema é nós, não é Deus. Deus sempre tem bênção para nós. Deus sempre tem o melhor para nós. Então, muitas vezes a pessoa, ela quer justificar os seus erros, dizendo que Deus tinha um propósito naquilo. E antes que alguém diga: ah, pastor, mas está escrito, né, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, está escrito, Paulo falou isso. Mas você preste bem atenção ao que diz esse texto. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus, disse Jesus, obedece a Deus. Então as coisas vão contribuir para o meu bem à medida que eu esteja obedecendo a Deus. À medida que eu esteja dentro do plano de Deus. Quantas pessoas simplesmente pegam o plano de Deus e faz isso aqui, ó, com todo respeito, né? Deus tem um plano maravilhoso para você. Está aqui o plano de Deus na tua vida. O Salmo 139 já diz que Deus formou um plano para nós quando ainda éramos informes no ventre da nossa mãe, não estávamos totalmente formados, nossos ossos não estavam totalmente formados, não tínhamos nascido e Deus já tinha um plano para nós.
Então, o plano de Deus é maravilhoso, é glorioso. Agora, eu tenho que aceitar, você tem que aceitar. Eu posso recusar, eu posso pegar o plano de Deus e fazer isso aqui, ó, como muita gente faz. Aqui está o plano de Deus para você, seu Edson. Olha aí, ó. Deus vai te abençoar assim, 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 se você seguir essas orientações dele. Mas eu posso fazer isso. Estou nem aí com o plano de Deus. Eu vou viver a minha vida. Vou fazer do jeito que eu quiser. E aí se arrebenta. E aí sofre terrivelmente. E acha que Deus está no negócio. Meu querido, permaneça na vontade de Deus. Permaneça no plano de Deus. Não se desvie do propósito de Deus. E a aprovação, pastor? A aprovação é o que ocorreu, por exemplo, lá na tempestade, quando Jesus estava com os discípulos no barco. O Senhor estava aprovando eles. Houve prejuízo? Não. Alguém morreu? Não. Houve alguma situação na vida deles terem sido feridos, machucados? Não. Porque a aprovação é Deus trabalhando conosco, é Deus cuidando de nós. Lá no deserto, por exemplo, veja bem como Deus cuidou daquele povo. Tem crente que adora ir para o deserto, né? Vai você, meu filho, eu não vou não. Porque deserto não é para nós não, filho. A menos que Deus queira que a gente venha passar por uma situação para ser provado, porém todo o propósito disso é bênção. Quando o povo estava no deserto, o que aconteceu? Lá não tinha um açougue aberto, por incrível que pareça. Mas eles comeram carne até sair pelos narizes, diz a Bíblia. Uma figura de linguagem, hipérbole, exagero, mas é o que a Bíblia diz. Comeram carne até sair pelos narizes. Não tinha água lá. No entanto, Deus tirou a água da rocha. Não tinha nenhum shopping, não tinha nenhuma loja aberta. Né? Ainda bem para alguns. Mas não tinha nenhum shopping aberto, não tinha nenhuma loja aberta. No entanto, a roupa crescia no corpo. Calçado crescia nos pés. Deus nunca deixou faltar nada. Não tinha pão, não tinha uma panificadora aberta no deserto. E, no entanto, tinha pão fresquinho todo dia. Todo dia Deus mandava pão. E quando chegava no sétimo dia, Deus mandava a porção dobrada. Então, queridos, Deus mandava a porção dobrada para que no sétimo dia eles pudessem descansar e não correr atrás do pão. Deus orientava eles para guardar. Então, meu querido, nós vemos ali que Deus provando o povo. E se Deus te provar, o que acontece, meu filho? Se Deus não fizer a tua vontade, o que você vai fazer? Vai ficar nervosinho? Vai abandonar tudo? Vai abandonar a igreja porque Deus não está fazendo o que o nenê quer? Olha, meus irmãos, nós somos servos de Deus. É Deus quem dirige as nossas vidas. Muitas vezes Deus vai provar a nossa fé. Muitas vezes Deus vai permitir situações, mas a aprovação é assim, ó. Deixa eu te explicar como é que é a aprovação. Você pode não ter o que colocar na tua mesa 11 horas da manhã, mas até a hora do almoço vai ter, porque Deus é fiel. Como? Não sei, mas vai ter, porque Deus é fiel. Então Deus muitas vezes está nos provando, e essa aprovação revela o nosso caráter. Quantas vezes se é aprovado e depois diz assim, puxa, eu não sabia que eu ia conseguir passar por isso. Como eu consegui, graças a Deus. Então a aprovação revela para nós quem nós somos. Para Deus não, porque Deus já sabe, mas é para nós mesmos. Revela quem nós somos. Se nós estamos firmes com Cristo ou não, se nós estamos em comunhão com Deus ou não, se nós confiamos em Deus ou não. Tá? Então, aí está o capítulo 3 da apostila,
Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoe a cada um de nós, nos dirija, Senhor, que possamos produzir bons frutos, que o fruto do Espírito Santo esteja conosco, as obras da carne sejam abandonadas e que o Senhor abençoe o teu filho que está talvez no momento de provação, mas segura na mão dele, dai a vitória, Senhor, em nome de Jesus, que esta provação se torne num grande testemunho para a glória de Deus. Deus abençoe, gente.